Você já se perguntou qual é o verdadeiro peso da autoridade? Não aquela que vem dos títulos que ostentamos ou dos lugares que ocupamos, mas aquela que emana silenciosamente de quem somos quando ninguém está observando? E se eu te disser que, às vezes, a justiça mais profunda não vem do martelo que bate na mesa, mas do momento em que a própria verdade se revela por si só? Existem instantes na vida em que o universo parece conspirar para revelar a essência real das pessoas. Momentos em que máscaras caem, pretensões se desfazem e somos confrontados com nossa própria natureza da forma mais crua possível. Uma manhã de terça-feira no Fórum Central da cidade seria palco de uma dessas revelações. Doutora Helena Pereira caminhou pelos corredores do tribunal com a serenidade de quem carrega décadas de experiência jurídica nos ombros. Aos 52 anos, sua presença emanava uma dignidade conquistada através de anos, navegando por um sistema que nem sempre a recebeu de braços abertos. Vestida com um terno negro impecável, pasta de couro na mão direita, ela se movia com a precisão de alguém que compreende profundamente os rituais e protocolos do ambiente jurídico. Mas naquela manhã específica, Helena não estava ali como advogada ou como qualquer outro profissional que frequentava regularmente aqueles salões. Estava ali por uma razão muito mais pessoal, muito mais próxima ao coração. Sua sobrinha, jovem advogada recém-formada, enfrentava seu primeiro caso importante, e Helena havia prometido estar presente, não para interferir, mas para oferecer o apoio silencioso que só a presença de alguém que amamos pode proporcionar. O que Helena não antecipava era que sua simples presença naquele tribunal se tornaria o catalisador de uma experiência que revelaria tanto sobre preconceito institucional quanto sobre a natureza transformadora da verdade. Quando chegou à sala onde seria realizada a audiência, notou que ainda havia alguns minutos antes do início dos trabalhos. Decidiu aguardar no corredor, observando a movimentação típica de um tribunal em funcionamento. Advogados conversando em grupos pequenos, estagiários carregando pilhas de processos, funcionários preparando as salas para as audiências do dia. Foi então que o avistou. Juiz Marcelo Ferreira emergia de seu gabinete com aquela autoridade performática que algumas pessoas confundem com verdadeiro poder. Aos 45 anos, ele havia construído uma reputação baseada mais em arrogância do que em competência jurídica, mais em intimidação do que em sabedoria. Sua toga esvoaçava dramaticamente enquanto caminhava, como se cada passo fosse uma declaração de sua própria importância. Helena o conhecia por reputação. Sabia que ele era conhecido por seu temperamento explosivo, por suas decisões frequentemente questionáveis e por uma postura que muitos colegas consideravam inadequada para a magnitude da responsabilidade que exercia. Mas nunca havia interagido diretamente com ele. Isso estava prestes a mudar. Quando o juiz Ferreira a notou parada no corredor, algo em sua expressão mudou. Era como se um scanner mental tivesse ativado, categorizando automaticamente sua presença como algo que merecia atenção. Não do tipo respeitoso, mas do tipo suspeito. "Com licença", disse ele, se aproximando com uma postura que misturava autoridade com algo mais sombrio. "A senhora está perdida? Este não é lugar para turistas." Havia uma pausa deliberada antes da palavra turistas. Um espaço carregado de significados não ditos que pairavam no ar como uma nuvem tóxica. Helena percebeu imediatamente o subtexto, a insinuação, o julgamento implícito contido naquela simples pergunta. "Não, Vossa Excelência", respondeu Helena com uma cortesia que mascarava a decepção que sentia. "Estou aguardando o início de uma audiência." "Ah, entendi", disse o juiz com um sorriso que não chegava aos olhos. "A senhora é testemunha? Ou talvez..." Ele fez uma pausa teatral. "Ré em algum processo?" Cada palavra era como uma pequena agressão, um questionamento não da presença dela ali,
mas do direito dela de estar ali. Helena sentia o peso de décadas de experiências similares, momentos em que sua competência foi questionada antes de ser conhecida, em que sua presença foi interpretada como inadequação antes de ser compreendida. Nem uma coisa nem outra, Vossa Excelência, respondeu Helena, mantendo o tom respeitoso que o protocolo judicial exigia, mesmo quando o respeito não estava sendo reciprocado. Então, o que exatamente a senhora está fazendo aqui? Perguntou o juiz, sua voz ganhando um tom de irritação que parecia desproporcional à situação. Este é um tribunal, não um local de passeio. Se não tem motivo específico para estar aqui, sugiro que se retire. Era um momento daqueles em que o tempo parece desacelerar, quando percebemos que estamos vivendo algo que transcende o imediato. Helena compreendeu que aquela não era apenas uma interação desagradável com um magistrado mal educado. Era uma janela para algo muito mais profundo, uma revelação sobre como o preconceito opera em espaços que deveriam ser santuários da imparcialidade. Com todo o respeito, Vossa Excelência, disse Helena, sua voz mantendo a serenidade que décadas de experiência jurídica haviam refinado. Tenho todo o direito de estar aqui. As dependências do tribunal são públicas durante o horário de funcionamento. A resposta de Helena era juridicamente impecável, mas parecia ter o efeito oposto ao desejado. Em vez de reconhecer a correção de sua posição, o juiz pareceu interpretá-la como desafio à sua autoridade. Não me venha com tecnicismos, disse ele, sua voz subindo um tom. Eu sei muito bem quais são as regras deste tribunal, e uma delas é que pessoas sem motivo específico não ficam perambulando pelos corredores. Havia testemunhas silenciosas daquela interação. Advogados que passavam pelo corredor, funcionários do tribunal, estagiários, todos diminuindo o passo, todos percebendo que algo estava acontecendo, todos desconfortáveis com o tom da conversa, mas nenhum se sentindo empoderado para intervir. Vossa Excelência, disse Helena, escolhendo suas palavras com o cuidado de alguém que compreende o poder das palavras em ambiente jurídico. Posso assegurar que tenho motivos legítimos para estar aqui. Não pretendo atrapalhar o funcionamento do tribunal de forma alguma. Mas o juiz parecia determinado a escalar a situação. Havia algo em sua postura que sugeria que aquele momento havia se tornado, para ele, uma questão de demonstração de poder. Uma oportunidade de mostrar quem mandava naquele espaço. Sabe o que eu acho? Disse ele, com um sorriso que destilava condescendência. Acho que a senhora está aqui tentando impressionar alguém, tentando se passar por algo que não é. Vejo isso com frequência. Pessoas que se vestem bem e acham que podem frequentar qualquer ambiente. As palavras caíram sobre Helena como golpes físicos. Não pela dor da ofensa pessoal, ela havia desenvolvido uma pele grossa ao longo dos anos, mas pela profundidade da decepção. Ali estava um magistrado, alguém que deveria ser guardião da justiça e da imparcialidade, revelando preconceitos tão profundos que pareciam incompatíveis com a função que exercia. Com licença, Vossa Excelência, disse Helena, mantendo a compostura mesmo diante da provocação. Mas creio que há um mal-entendido aqui. O único mal-entendido, respondeu o juiz com crescente agressividade. É a senhora pensar que pode vir aqui e questionar minha autoridade. Eu sou o juiz responsável por este tribunal. E se eu digo que a senhora não tem o que fazer aqui, então a senhora não tem o que fazer aqui. Bert, era um momento de revelação pura. Um momento em que o verdadeiro caráter de uma pessoa se manifesta sem filtros, sem máscaras, sem a proteção das convenções sociais. O juiz havia abandonado qualquer pretensão de imparcialidade ou profissionalismo, revelando algo muito mais primitivo e perigoso. Helena percebeu que havia chegado a um ponto de inflexão. Poderia simplesmente se retirar, evitar o confronto, manter a paz, uma estratégia que havia usado inúmeras vezes ao longo da carreira para navegar por situações similares. Ou poderia fazer algo diferente.
Foi então que ela tomou uma decisão que mudaria completamente a dinâmica daquele encontro. Lentamente, com a precisão de alguém que compreende o poder dos gestos simbólicos, Helena abriu sua pasta de couro. Não havia pressa em seus movimentos, não havia dramaticidade. Havia apenas a serenidade de alguém que estava prestes a revelar uma verdade que mudaria tudo. Do interior da pasta, ela retirou um pequeno objeto que brilhava discretamente sob a iluminação do corredor. Era um crachá, simples, elegante, mas carregado de um significado que transformaria instantaneamente a compreensão daquela situação. Talvez isto esclareça minha presença aqui, Vossa Excelência, disse Helena, estendendo o crachá na direção do juiz. O que aconteceu nos próximos segundos foi uma transformação tão completa que parecia teatral. O juiz pegou o crachá. Seus olhos se moveram sobre as informações contidas ali e toda a arrogância, toda a condescendência, toda a autoridade performática simplesmente evaporaram. O crachá identificava Helena como desembargadora do Tribunal de Justiça, não apenas uma advogada qualquer, não apenas uma profissional do direito, mas alguém cuja autoridade jurídica era superior à dele próprio. Alguém que, na hierarquia judicial, estava vários degraus acima de sua posição. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juiz Ferreira olhou do crachá para Helena, depois novamente para o crachá, como se estivesse tentando processar uma informação que não conseguia encaixar em sua compreensão prévia da situação. Sua face passou por uma série de transformações: confusão, reconhecimento, horror e, finalmente, uma vergonha tão profunda que parecia fisicamente dolorosa. "Desembargadora", murmurou ele, sua voz perdendo toda a autoridade artificial que carregara momentos antes. Helena observou a transformação com uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação porque a verdade havia sido revelada, porque a injustiça havia sido confrontada. Tristeza porque aquela revelação expunha algo muito mais sombrio sobre o sistema judicial. A realização de que o respeito ali dependia não da dignidade inerente das pessoas, mas de títulos e posições. Aqui, permita-me fazer uma pausa para compartilhar algo com vocês. Quantos de vocês já passaram por uma situação onde foram julgados pela aparência ou pela posição social, apenas para depois a pessoa descobrir quem vocês realmente eram? Ou talvez tenham presenciado alguém sendo tratado injustamente até que sua verdadeira identidade fosse revelada. Me contem nos comentários qual foi a história que mais os impactou aqui no canal. Adoro ler essas reflexões, porque elas nos lembram de como nossas percepções podem estar distorcidas por preconceitos que nem sempre reconhecemos. Vossa Excelência, disse Helena, usando agora o tratamento que ele deveria estar dirigindo a ela, acredito que houve de fato um mal-entendido aqui. Havia uma gentileza em sua voz que contrastava dramaticamente com a agressividade que ela havia recebido. Não era a gentileza da superioridade demonstrada, mas a gentileza de quem compreende que momentos como aquele são oportunidades de crescimento para todos os envolvidos. O juiz estava visivelmente abalado. Toda a sua postura corporal havia mudado. Os ombros caídos, o olhar baixo, as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o crachá. Era como se ele estivesse processando não apenas o erro imediato que havia cometido, mas todas as implicações mais profundas daquela situação. "Desembargadora, eu não sabia", disse ele, sua voz carregada de uma emoção que misturava vergonha e terror pelas possíveis consequências de seu comportamento. "Eu sei que não sabia", respondeu Helena com uma serenidade que demonstrava décadas de sabedoria adquirida através de experiências similares. "Mas essa é exatamente a questão, não é?" A pergunta pairou no ar como um espelho, forçando o juiz a confrontar suas próprias motivações, seus próprios preconceitos, suas próprias assunções sobre quem merece respeito e por quê.
O fato de não saber quem eu era, continuou Helena, não deveria ter afetado a forma como me tratou. Cada pessoa que entra neste tribunal, seja ela desembargadora, advogada, testemunha ou qualquer cidadão, merece ser tratada com dignidade básica. Era uma lição de liderança sendo oferecida graciosamente, mesmo diante da injustiça sofrida. Helena estava demonstrando, através de seu exemplo, como a autoridade real se comporta, não através de intimidação ou humilhação, mas através de educação e elevação. Desembargadora, Como devo proceder? Perguntou o juiz, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que contrastava completamente com a arrogância que havia demonstrado inicialmente. Era uma pergunta genuína, carregada de uma humildade que só vem do reconhecimento profundo do próprio erro. Helena percebeu a sinceridade na questão e respondeu com a mesma autenticidade. Vossa Excelência pode começar refletindo sobre por que me abordou da forma como abordou, disse ela gentilmente. Que assunções foram feitas? Que preconceitos operaram? E, principalmente, como garantir que isso não aconteça novamente com outras pessoas que não carreguem crachás de desembargadora? Havia uma sabedoria pedagógica profunda nessa resposta. Helena estava oferecendo não apenas correção para aquela situação específica, mas um framework para a transformação pessoal e profissional mais ampla. Porque veja, continuou ela, se meu tratamento mudou apenas porque você descobriu minha posição, então o problema não foi resolvido, foi apenas temporariamente suspenso. O juiz permaneceu em silêncio por vários segundos, processando a profundidade daquela observação. Era impossível não perceber a verdade devastadora naquelas palavras, que seu arrependimento estava baseado na descoberta da posição de Helena, não no reconhecimento de que havia tratado uma pessoa de forma inadequada. A senhora está certa, disse ele finalmente, sua voz carregada de uma emoção que parecia vir de um lugar muito profundo. Eu não a tratei como deveria ter tratado qualquer pessoa, independentemente de quem fosse. Era um momento de reconhecimento genuíno, não apenas do erro específico, mas da falha de caráter que havia levado a esse erro. Helena percebeu a sinceridade naquele reconhecimento e respondeu com a compaixão de quem compreende que crescimento humano é um processo gradual e frequentemente doloroso. Todos nós temos preconceitos, disse ela suavemente. A diferença está em reconhecê-los e trabalhar ativamente para superá-los, especialmente quando ocupamos posições de poder e autoridade. Havia uma universalidade naquela observação que transcendia a situação específica. Helena estava oferecendo não apenas perdão, mas também uma oportunidade de transformação, uma chance de usar aquele momento de crise como catalisador para a mudança pessoal genuína. O corredor do tribunal, que havia sido palco de tanta tensão e constrangimento, agora se transformava em um espaço de educação mútua e crescimento. As pessoas que haviam testemunhado a interação inicial continuavam observando, mas agora eram testemunhas de algo muito diferente. Uma demonstração viva de como o conflito pode se transformar em compreensão, através da liderança sábia. Desembargadora, disse o juiz, erguendo finalmente os olhos para encontrar os dela. Posso perguntar, como a senhora consegue responder com tanta graça diante do que aconteceu? Era uma pergunta que revelava algo profundo sobre expectativas humanas. Em uma cultura acostumada com retaliação e demonstrações de poder, a resposta medida de Helena era quase desconcertante. Experiência, respondeu Helena com um sorriso sutil. Quando você passou décadas navegando por situações similares, aprende que raiva geralmente perpetua ciclos negativos, enquanto educação pode quebrar esses ciclos. Havia uma profundidade de sabedoria nessa resposta que ia muito além da situação imediata.
Helena estava compartilhando não apenas uma filosofia pessoal, mas uma estratégia desenvolvida através de anos, lidando com preconceito e injustiça de formas que criavam mudança positiva, em vez de simplesmente expressar frustração. Além disso, acrescentou ela, quando ocupamos posições de liderança, como eu e como você, temos a responsabilidade de modelar o tipo de comportamento que queremos ver no mundo. Era uma inclusão generosa, como eu e como você, que reconhecia a humanidade compartilhada e a responsabilidade comum que ambos carregavam em seus papéis profissionais. Helena estava oferecendo não apenas correção, mas também parceria na busca por um sistema judicial mais justo e equitativo. O juiz assentiu lentamente, ainda processando não apenas as palavras de Helena, mas a magnitude da transformação que estava ocorrendo dentro dele próprio. Era possível ver em sua expressão o momento em que uma pessoa confronta aspectos de si mesma que preferia não ver, mas que não pode mais ignorar. Eu tenho muito o que aprender, disse ele, sua voz carregada de uma humildade genuína que parecia emergir de um lugar profundo. Todos temos, respondeu Helena com gentileza. A diferença está na disposição para aprender. Naquele momento, uma jovem advogada emergiu de uma das salas de audiência. Era a sobrinha de Helena, radiante com o sucesso de seu primeiro caso importante, procurando ansiosamente por sua tia para compartilhar a boa notícia. «Tia Helena!» exclamou ela, se aproximando com um sorriso que iluminava todo o corredor. O juiz observou a interação com uma compreensão nova e profunda. Ali estava a desembargadora Helena, não mais como a autoridade jurídica superior que havia humilhado sua arrogância, mas como uma tia amorosa que havia comparecido para apoiar sua sobrinha em um momento importante. Era uma revelação adicional sobre humanidade compartilhada, um lembrete de que todos nós somos multidimensionais, carregando papéis profissionais e pessoais que se entrelaçam de formas complexas. Parabéns pelo caso, disse Helena, abraçando sua sobrinha com o carinho genuíno que reservava para pessoas queridas. Você foi brilhante. O juiz observou aquele momento de conexão humana com uma compreensão crescente de tudo que havia perdido através de seus preconceitos. A oportunidade de ver e interagir com pessoas como seres humanos completos, em vez de categorias simplificadas, baseadas em aparências ou assunções. Quando Helena se virou para se despedir, o juiz fez algo inesperado. Ele se aproximou e, com uma sinceridade que parecia emergir de uma transformação interior profunda, disse: Desembargadora, obrigado. Obrigado por me ensinar algo fundamental sobre mim mesmo. Prometo que vou carregar esta lição comigo. Helena o olhou com a compaixão de alguém que reconhece genuína transformação humana. Vossa Excelência, todos nós somos capazes de crescimento. O importante é honrar esses momentos de consciência com mudanças reais em nossas ações. E assim, uma manhã que havia começado com preconceito e humilhação se transformou em uma lição profunda sobre dignidade, perdão e a possibilidade de crescimento humano. Um magistrado aprendeu algo que nenhum curso de direito poderia ter ensinado sobre verdadeira autoridade e respeito. Uma comunidade judicial testemunhou um exemplo vivo de como responder à injustiça com sabedoria em vez de retaliação. Helena e sua sobrinha caminharam pelos corredores do tribunal, deixando para trás não apenas uma situação resolvida, mas sementes plantadas para a transformação sistêmica. O juiz permaneceu parado por vários minutos após elas saírem, processando não apenas o que havia acontecido, mas como aquele encontro havia mudado algo fundamental em sua perspectiva sobre poder, autoridade e responsabilidade social. Porque às vezes, as lições mais transformadoras da vida vêm disfarçadas de momentos de crise.
E às vezes, a verdadeira autoridade se revela não através da intimidação ou demonstração de poder, but através da capacidade de educar com graça, elevar através da compaixão e plantar sementes de mudança positiva mesmo no solo mais improvável. A partir daquele dia, o juiz Ferreira seria conhecido por algo diferente em seu tribunal. Não mais pela arrogância ou intimidação, mas por uma humildade genuína e um respeito novo por cada pessoa que entrava em sua sala de audiência. E Helena continuou sendo o que sempre fora, uma líder que compreende que o verdadeiro poder reside não na capacidade de humilhar, mas na sabedoria de transformar momentos de injustiça em oportunidades de crescimento coletivo. Se esta história despertou reflexões em você, se ela tocou algo profundo sobre como vemos e tratamos os outros, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Histórias como essa nos lembram que todos nós temos a capacidade de escolher respostas mais elevadas, de plantar sementes de mudança positiva e de reconhecer que nossa verdadeira autoridade reside não nos títulos que carregamos, mas na forma como honramos a dignidade de cada pessoa que encontramos pelo caminho. Porque no final, somos todos aprendizes nesta jornada de se tornar mais humanos, mais compassivos, mais sábios